Gênesis capítulo 2, eu tenho aqui, diz o seguinte, a partir do versículo 1. Assim acabou a criação do céu e da terra, e de tudo o que nele existe. 2. No sexto dia, Deus terminou todo o seu trabalho e ele descansou no sétimo dia. Bom, o sétimo dia foi o dia de descanso de Deus. Continuando a nossa leitura. E ele descansou no sétimo dia, bom, de todas as obras que tinha feito. 3. Deus abençoou o sétimo dia e o fez dele um dia santo, porque foi nesse dia que Deus completou todo o seu trabalho de criação. E daí, em seguida, para passarmos no versículo 4, encontramos outro subtema que diz: o primeiro homem e o jardim do Éden. Então, a partir do 4 temos a seguinte informação. Esta é a história de criação dos céus e da terra, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. 5. O Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e não tinha ninguém para cultivar o campo. Por isso, a terra não tinha produzido ainda nenhuma planta nem erva. Mas 6. Mas uma corrente de água saía da terra e regava todas as superfícies do campo. 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Deus soprou no nariz do homem e o fôlego de vida, e ele começou a respirar e a viver. E assim o homem se tornou um ser vivo. Por isso que também a Bíblia nos diz que o homem saiu do pó e o pó vai retornar. Então, deixando bem claro que nós fomos criados a partir do pó. E depois da nossa morte, o nosso corpo, a nossa carne, ela de novo se decompõe e passa a se tornar de novo o pó. Bom, continuando com a nossa leitura. A seguir, o Senhor Deus plantou um jardim do Éden no leste, e ele colocou o homem que tinha criado. O Senhor Deus fez nascer da terra toda espécie de árvores, as quais eram belas e com bons frutos para comer. No meio do jardim, esta árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, no meio do jardim havia uma árvore lá, do conhecimento do bom e do mal, e a que é conhecida também como a árvore da vida. E do Éden saiu um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 outros rios. O primeiro se chamava Pison e passava por toda a região de Havila, onde havia ouro. O ouro dessa região era de boa qualidade. Também lá havia o bedílio e para a pedra do ônix. O segundo rio se chamava de Dion e passava por toda a região de Cush. 14. O terceiro rio se chamava Tigre e passava ao leste da Assíria. E o quarto rio era o rio Eufrates. Quando vamos para o versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. O homem teria que cultivar e cuidar do jardim. 16. E o Senhor Deus deu esta ordem ao homem. A ordem que Deus deu ao homem: você pode comer de todo o fruto das árvores do jardim, mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois, no momento em que você comer desse fruto, certamente morrerás. E quando saímos do versículo 17, vamos para o versículo 18, encontramos um outro subtema: uma boa companhia. 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer alguém que lhe sirva de companheira e trabalhar com ele. Será alguém igual a ele. 19.
O Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as árvores do céu e levou ao homem para ver que o nome ele iria dar aos animais. E cada ser vivo ficou com o nome que o homem lhe deu. Logo, nos deixando bem claro que o homem acabou sendo dado a tarefa de dar nome a cada espécie, a cada animal que existia nesse jardim. O homem deu nome a todos os animais domésticos e a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens, mas nenhum deles era a ajuda que faltava ao Adão. Bom, depois de dar nome a todos, então, nenhum desses animais era a tal ajuda que Adão precisava. Então, depois disso, o versículo 21 diz o seguinte: Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas do Adão e fechou o lugar com carne. Da costela que tinha tirado do homem, o Senhor Deus fez mulher e a levou ao homem. 23. Então o homem disse: Finalmente, ela é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Será chamada de mulher, porque foi tirada do homem. 24. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só ser. 25. O homem e a mulher estavam nus, mas não tinham vergonha num do outro. Aqui termina o nosso capítulo 2. Então, basicamente, o que podemos ter tido aqui na nossa leitura do capítulo 2, no princípio do capítulo 2, é mais ou menos onde que a própria palavra de Deus nos resume um pouco daquilo que nós lemos e podemos aprender no capítulo 1 sobre a criação das coisas e por assim por seguinte. E logo, depois de se terminar a criação do ser humano e tudo mais, um tempo depois, Deus chegou a dar a Adão a tarefa de dar nome a todos os animais que estavam naquele jardim, neste caso posso dizer que estavam na terra, naquela altura, e em seguida Deus viu a necessidade de se fazer uma ajudante para o homem, para o Adão, que esta mesma ajudante, segundo a palavra da Bíblia, acaba de nos dizer agora, de que fez com que o Adão caísse num sono profundo e a partir do momento que Adão estava num sono profundo, Deus pôde tirar uma das costelas do Adão e, segundo o poder de Deus, segundo o seu conhecimento, a partir da mesma costela, conseguiu fazer a mulher que veio a se tornar como ajudante do Adão. E neste caso estou a me referir à mulher do Adão, Eva. E este foi mais ou menos a mensagem que nos traz o capítulo 2 do livro de Gênesis. E para todos vocês que de alguma forma gostaram desta nossa leitura de hoje, já os convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar um vosso gostei e também porem nos comentários o que puderam também perceber sobre este livro e também sugestões, agregar mais valor e mais informações sobre o nosso pequeno estudo de hoje. Bom, chegado a esta altura é o término do nosso estudo de hoje. Então, como sempre, também vamos fazer uma oração de alguma forma de agradecimento a Deus pela oportunidade que nos deu de podermos aprendermos um pouco mais da sua palavra e de alguma forma podermos aprendermos um pouco mais daquilo que Ele é, daquilo que Ele quer de nós, do que é certo aos olhos dele. Então, de alguma forma, acredito que por fazermos a leitura não terminamos por aqui, mas em outros momentos podemos vir de novo, revermos o que aprendemos cada vez mais, tendo em conta que a palavra de Deus não se aprende só assim porque li, logo já sei de tudo, mas sim
dia após dia, momento após momento, sempre existe coisa nova em que todos nós podemos vir a aprender. Então, desde então, vamos à nossa oração final, neste caso. Deus, Pai, Criador do Universo, chegamos a Ti neste exato momento, agradecer pela Sua orientação, que de uma forma nos ajudou na nossa leitura bíblica de hoje. Tivemos a leitura do capítulo 1, tanto como o capítulo 2, e da mesma forma por reconhecermos que somos imperfeitos e a sabedoria, toda ela vem do Senhor. Então pedimos a sua orientação e acreditamos que o que aprendemos hoje na nossa leitura não termina por aqui e não para por aqui. Da mesma forma, ainda pedimos da mesma forma, ainda pedimos na nossa vontade, não como uma ordem, mas sim como um pedido dos servos seus, que nos ajude cada vez mais, dia após dia, momento após momento, a percebermos melhor a sua palavra, porque por meio dela nós tentamos seguirmos aquilo que são os seus mandamentos, aquilo que são os seus princípios, de modo a tentarmos agradarmos ao Senhor, porque sabemos que somente fazer e andar nos seus caminhos é a melhor coisa que nós podemos fazer nas nossas vidas, apesar de sermos imperfeitos, cometermos várias falhas, mas por meio dessas falhas procuramos nos redimirmos, por meio de nos achegarmos cada vez mais a Ti, nosso Deus, por meio de aprender mais sobre Ti, e assim aprendemos cada vez mais a temermos, a termos temor a Ti, a amarmos a Ti, conhecendo melhor cada Ti por meio das palavras. Isso nos ajuda a percebermos cada vez mais o que tipo de pessoas, que exemplo nós podemos ser, para de alguma forma podermos ganhar a graça do Senhor, porque só pela graça que nós devidamente podemos viver da melhor forma possível. E esta graça, ela é dada pelo Senhor, não porque nós somos muito merecedores disso, mas pela sua graça, pela sua bondade, acabamos ganhando esta graça a partir de Ti. Bom, sem muita coisa a dizer, acredito que hajam várias coisas que eu podia mencionar aqui, mas por ser imperfeito, me limito em apenas pedir que o Pai acrescente tudo, porque sou imperfeito, não serei capaz de mencionar tudo, mas sim, de uma forma, o Pai é o conhecedor de todas as coisas, pedimos que acrescente, não como uma ordem, mas sim como um pedido. Deixamos essa oração a Ti, por meio do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, obrigado a todos que me acompanharam até este exato momento e nós voltaremos a nos ver em próximos vídeos e em próximas ocasiões.